Bom dia, como é que vocês estão? Olha aí, ó, minha voz já está quase recuperada, né? Eu achei que ia ficar mudo, né, gente? Segunda-feira passada tava um terror, né? Então, hoje já estamos melhores. Pessoal, então, agora o nosso assunto, né? Vocês me parece que receberam ou estão em vias de receber a apostila 3 e, pelo menos na parte digital, essa apostila já foi disponibilizada para mim, tá? Então, na medida do possível, nós estamos com duas aulas nessa segunda-feira, então, eu vou dividir entre a correção dos exercícios e a nova matéria. Depois eu quero até me informar com vocês direitinho se vocês já estão tendo acesso digital ao material, tá? Mas, pessoal, aqui o negócio é o seguinte: quando a gente fala de imperialismo, imperialismo é uma palavra muito comum de ser usada. E o imperialismo norte-americano, a ameaça imperialista norte-americana. Nós estamos aqui falando a respeito do imperialismo que foi praticado no século XIX. Especificamente, esta nossa aula não é a respeito do imperialismo no geral. É algo mais específico. Estaremos falando aqui das ações europeias ao longo do século XIX, né? É o chamado imperialismo ou neocolonialismo, que levará aquilo que a gente chama de partilha afroasiática, tá? Então nós estaremos trabalhando aqui em cima do que foi praticado pelos europeus na África e na Ásia, certo? E para a gente poder falar a respeito disso, a gente tem que fazer a associação entre esse processo de expansão territorial com a segunda revolução industrial. Quando nós falamos a respeito da revolução industrial, nós falamos também a respeito da segunda revolução industrial, que vai se iniciar a partir dos idos de 1840, 1850, e que se caracteriza por uma ampliação muito forte da capacidade produtiva da indústria, na medida em que são introduzidas novas tecnologias, e um aumento muito significativo também no número de países industrializados, na medida em que a Inglaterra deixa de ser a potência hegemônica, a potência exclusiva, né? A Inglaterra perde a sua exclusividade e vários países, tanto da Europa, quanto da Ásia, quanto da América, né, vão acabar se industrializando. Alemanha, França, Bélgica, Itália, Áustria, Holanda, Estados Unidos, Rússia, Japão, né, vão se industrializar e vão adquirir aí um poder de fogo muito maior do que o de qualquer outro país não industrializado. Eu diria para vocês que a segunda revolução industrial ela vai fazer a Europa industrializada e os demais países industrializados, esses países altamente industrializados, eles vão fazer isso aqui em relação aos não industrializados. Se a gente for analisar, e aqui eu estou viajando um pouquinho, mas é legal vocês entenderem. Nos séculos XVI, XVII, XVIII, entre a invenção da pólvora, a introdução da pólvora na Europa e as guerras napoleônicas, a arma de fogo teve uma evolução relativamente tímida.
Se você pegar uma arma de fogo típica do século XVII, se você pegar uma arma de fogo típica dos idos dos anos de 1600 e analisar 200 anos depois, né? Se você pegar as armas de fogo utilizadas lá na Guerra dos 30 Anos e as armas de fogo utilizadas nas guerras napoleônicas, houve pouca evolução, tá? Aí, então assim, aquelas arminhas de carregar pela boca que davam um tiro aí a cada 45 segundos, mais ou menos. De repente, com a segunda revolução industrial, um norte-americano chamado Hiram Maxim vai patentear uma arma chamada de metralhadora, em inglês machine gun, né? A gente usa a expressão derivada do francês, mitrailleuse, acho que é isso, né? Metralhadora, tá? Que nas suas versões originais já era capaz de dar 800 tiros por minuto. Tudo isso só foi possível graças ao desenvolvimento tecnológico, à miniaturização, à introdução do aço, da eletricidade, do motor a combustão, que permitiu novas tecnologias, parafusinhos, molinhas, que permitiram a construção de um monstro desse. Então, se você analisar militarmente falando a Europa e os reinos africanos, ou o Império Chinês, nos anos de 1800, não há uma disparidade tecnológica tão significativa. 60 anos depois, meu Deus do céu, a África e a Ásia continuam como estavam lá no século XVII, dando um tiro a cada 45 segundos, e os europeus 800 tiros por minuto. Entenderam o salto tecnológico? Tá, meninos? Mas aqui, bom, então quer dizer, a segunda revolução industrial vai dar aos europeus uma superioridade tecnológica tal que permitirá aos europeus conquistar povos antes inatingíveis, né? Foi fácil conquistar a América. Os índios americanos estavam num estágio de desenvolvimento tecnológico muito atrasados. Acreditavam que os europeus eram deuses, sucumbiam às mais variadas doenças, né? Agora, africanos e asiáticos já lidavam com europeus há séculos. Então, já não iam cair aí em qualquer conto do vigário, né? Eram resistentes a doenças. Enquanto houve uma certa paridade militar, os europeus não vão se arriscar no interior da África, gente. É importante. O tráfico negreiro que foi feito aí de forma extremamente intensa por mais de 300 anos entre África e América, esse tráfico negreiro ele foi sustentado por reinos africanos que forneciam os escravos, capturavam e vendiam a própria população africana, só que de outro grupo étnico. Tá? Então, era outro grupo étnico. Não existia uma consciência de africanidade. Isso é recente. Tá? Então, o tráfico só foi possível porque recebeu o apoio de reinos africanos. Esses reinos, enquanto houve uma certa paridade tecnológica, ninguém ia mexer, ninguém ia peitar. A China, meu Deus, imagina o tamanho dos exércitos chineses. Né? Aí, então, a segunda revolução industrial permite esse salto, tá? Que tornou os europeus imbatíveis. No auge da expansão imperialista, colonialista, as tropas inglesas desenvolveram uma musiquinha, sabe aquilo que a gente vê nos filmes que os caras marcham cantando, né? Sabe, aquelas musiquinhas. Eles tinham uma musiquinha, eu não sei, né? A gente só lê sobre isso, mas o refrão era: o que interessa é que nós temos metralhadora, eles não. Tá? Nós temos metralhadora, eles não têm. Então a gente vai vencer sempre. Tá certo, pessoal? Agora, voltando à questão da segunda revolução industrial, é importante a gente entender que a época da primeira revolução industrial, quando ocorreu a primeira revolução industrial,
a tecnologia da primeira revolução industrial era baseada. Sim, eles usavam o algodão como matéria-prima principal, as máquinas eram feitas de ferro e movidas a vapor. Então, quais eram as matérias-primas fundamentais durante a primeira revolução industrial? Carvão, ferro e algodão. Tá? Carvão, ferro, vapor, né? O carvão que é utilizado para geração de vapor e o algodão. Essas eram as tecnologias essenciais. Na segunda revolução industrial, você terá a introdução do petróleo, da eletricidade e do aço. Né? Essas novas 3 tecnologias, pá, um salto tecnológico maravilhoso. E tecnologia puxa tecnologia. Na medida em que você... Vamos pegar um exemplo. Porque eu tive um aluno uma vez, eu achei muito interessante, quando eu falei da importância do petróleo, da eletricidade, do aço, como tripé, até hoje, da nossa sociedade. Ele falou, Chico, e o alumínio? Mas o alumínio também é importante. Eu falei, cara, você sabe o que é que precisa para fazer alumínio? Precisa de eletricidade, quantidades assombrosas de eletricidade, porque a transformação da bauxita em alumínio é um processo de eletrólise. Então, na medida em que uma tecnologia vai surgindo, ela vai puxando novas tecnologias. De repente, o alumínio, que era um negócio raríssimo, pode ser produzido em larga escala. Agora, a Europa, o aço, em princípio, chamado aço carbono, era um aço de má qualidade. Aí alguém tem a ideia de misturar manganês, o negócio vira o escudo do Capitão América, vira uma loucura. Só que a Europa não tem nem fontes de petróleo, nem fontes de bauxita, nem fontes de manganês. Vocês estão entendendo que a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ela passará a exigir novas matérias-primas, tá? Que a Europa dispunha de muito carvão e muito ferro. Tranquilo. Trazia algodão da América. O Brasil era grande produtor de algodão. Entenderam, meninos? Agora, com essas novas tecnologias, você cria demanda por novas matérias-primas, que a Europa não possui. Então, de repente, a Europa precisará, os países industrializados vão necessitar de novas tecnologias. Por outro lado, o aumento da produção industrial levará à necessidade de novos mercados consumidores. Então, você vai juntar, né, que a gente fala, né, a fome com a vontade de comer, né? Você vai juntar a necessidade de matérias-primas com a necessidade por mercados consumidores, por ampliar mercados consumidores. Tem uma terceira motivação que é interessante, mas é menos conhecida, que é a tal da busca por áreas para investimento de capital excedente. Isso aqui é mais difícil, mas não pensem bem. Vamos pensar assim, olha, de repente a Inglaterra, depois de 100 anos, 150 anos de Revolução Industrial, a Inglaterra tinha uma quantidade de ferrovias monstruosa. Então, os construtores europeus de ferrovias, os fabricantes de máquinas, né, de Maria Fumaça, de trilho, eles já não tinham mais como vender ali dentro. Então, se de repente a Inglaterra conquista áreas na África e na Ásia, até para você poder tirar de lá as riquezas, vai ser necessária a construção de ferrovias. Então, essas empresas, vou conseguir novas áreas para investir. O meu capital excedente. Vamos construir lá fora. Entenderam, meninos e meninas? Que era o que o Odebrecht fazia, lembra? Foi saindo, isso aqui no Brasil é exportando corrupção, né? Bonito isso, né? Mas voltando ao assunto. Entenderam? Então, busca de fornecimento de matérias-primas, busca de mercado consumidor e áreas para investimento de capital excedente. Agora, é interessante, pessoal, que quando a Europa dá início ao seu processo expansionista no século XIX, há uma diferença fundamental em relação ao século XVI. Lembra lá do século XV, XVI? A Europa iniciou uma expansão marítima em busca de bens manufaturados de luxo. A Europa iniciou no século XV uma expansão marítima pautada por uma demanda europeia de bens manufaturados de luxo. Seda, porcelana, especiarias. Agora,
A nova expansão, vocês veem a inversão, né? A volta que o mundo deu. Agora é a Europa que começa uma onda de expansão com busca de mercado consumidor para seus produtos maquinofaturados, né? Então a Europa de um polo importador vai se transformar num polo exportador, né, pessoal? E aí é interessante como tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles vão encaixar, né, essa ambição imperialista, essa ambição expansionista, esse desejo de buscar lá fora soluções para os problemas aqui de dentro. É legal porque eles vão arrumar justificativas, né? É legal como, olha, como a gente está falando de mudança, né? Lá no século XV, quando a Europa está dando início à expansão marítima, o colonialismo que não é o neo, né? O colonialismo, você tem neocolonialismo que teve o velho. O velho, né? O colonialismo antigo, ele vai ser justificado. O que eles procuravam? Primeiro, né? Era Portugal e Espanha, os grandes líderes. O que eles procuravam? Eles procuravam ouro, prata e produtos tropicais, produtos que a Europa não dispunha, né? Metais preciosos e produtos que a Europa não dispunha naquele momento. Tá? Onde que eles vão bater principalmente? Aqui na América. Tá? E a justificativa? A religião. Eles não vão dizer na cara dura, vou chegar lá para arrancar o couro daqueles fela da puta daqueles nativos. Não vão dizer isso. Eles vão dizer, coitadinhos dos nativos, eles não são cristãos, né? Então a justificativa no século XV, XVI, era a catequese, era a religião. Aí nós vamos passar pelo Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial. A religião fica com cara de velha. A religião perde espaço. A religião já não é mais algo moderno, sofisticado. Não, agora, se a justificativa anterior era religião, agora a justificativa é ciência. Cientificamente falando, tem comprovação científica. Antigamente está na Bíblia. Hoje tem comprovação científica. Não é mais ou menos assim? Está provado pela ciência. Entendem, meninos? Houve uma mudança significativa, mas você precisa de uma justificativa. A justificativa que vai se desenvolver aqui, em meados do século XIX, é levar a civilização, levar a cultura, a ciência, a tecnologia e a civilização para aqueles lugares que não conseguem desenvolver isso tudo sozinhos. Então a desculpa é sempre quando a gente pratica caridade, é filantropia, a desculpa é sempre filantropia. Antes era salvar a alma daqueles coitados, daqueles índios americanos. Agora é levar a civilização, a cultura e a ciência àqueles povos que não conseguem desenvolver isso tudo sozinhos. Por quê? Porque eles são inferiores. Antes, eles não conheciam a verdadeira fé em Cristo. Agora, a desculpa já é biológica. Porque pegaram as teorias darwinistas, deram um nó nas teorias darwinistas. Não foi o próprio Darwin, tá, meninos? O pessoal acusa muito um cara chamado Spencer, porque esse Spencer ele começou a fazer estudos com base no pensamento darwinista, aplicação do pensamento darwinista, evolucionista à formação das sociedades, mas também nem foi o próprio Spencer, foram seguidores do Spencer que chegaram à brilhante conclusão de que havia uma graduação na evolução dentro da raça humana, tá? Que havia e vocês já devem ter estudado isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala da imigração europeia, normalmente fala-se muito dessa questão da teoria do branqueamento da raça, necessidade
do branqueamento da raça, né? Nessa época, então, quer dizer, o darwinismo social já estava muito impregnado. Então, a linha de raciocínio é: vamos ajudar essas populações a se desenvolver. Antes elas não tinham a verdadeira religião, agora elas não têm a verdadeira ciência, a verdadeira civilização, né? Então vamos chegar lá. E é interessante como você despreza as características culturais das populações locais. Eu sempre brinco com os meus alunos fazendo uma analogia. Pelo amor de Deus, entendam que isso é só um exemplo bobo. Vamos imaginar que a base da economia do Brasil fosse a exportação de biquíni. Gente, eu não faço a menor ideia de qual é a importância econômica da produção brasileira de roupa de banho. Então, eu estou só fazendo uma analogia. Imagina que a base da economia brasileira fosse a produção de biquíni. Será que países como a Arábia Saudita, Irã, será que esses países seriam bons mercados consumidores para o nosso principal produto de exportação? Não! Então, a lógica é: vamos invadir esses caras, destruir a cultura deles, porque a cultura deles não existe, porque a cultura deles não presta. Você tem essa visão de gradação cultural, né? Porque a gente, né? Nós que somos pessoas esclarecidas, razoavelmente esclarecidas, nós somos pessoas minimamente educadas. Cultura não tem degrau. Não tem uma cultura mais sofisticada que a outra. Existe cultura diferente. Tá? A gente tem aqui nossos hábitos, nosso modo de vida. Aqueles povos africanos lá, aquela tribo lá no centro da Amazônia, tem lá sua visão de mundo, sua religião, sua dança, sua cultura, sua arte, seus hábitos alimentares. Não há diferença. Mas eu vou olhar para essas populações com um desprezo profundo, classificando a cultura deles como algo negativo, taxando. Então eu preciso destruir a cultura deles, convencê-los de que o meu modo de vida é melhor, para que eles possam se transformar no mercado consumidor de biquíni. Entenderam? Só que não foi o Brasil que praticou a expansão imperialista lá no século XIX, foram as potências europeias, ninguém usava biquíni naquela época. Mas aquele povo que andava pelado lá no meio da África, nós vamos bater neles até eles aprenderem que precisam usar roupa. Entenderam? Porque eles têm que se tornar mercado consumidor de tecido. É interessante porque tem logo no início do livro O Pequeno Príncipe, né, mostra lá ele contando sobre a história do planeta dele, que o planeta dele tinha sido descoberto por um astrônomo que veio de um país distante. Quando o astrônomo foi apresentar sobre a descoberta do planetinha lá, num encontro de astrônomos, ele foi expulso por causa da indumentária, por causa da roupa que ele usava, ser exótica. Aí teve uma revolução lá no país dele, e o novo governante mandou que todo mundo use terno. Aí quando ele voltou na conferência do ano seguinte usando o terno, todo mundo recebeu bem. Porque a roupa diferente não serve, tá errada, né? Tem que ser, o meu padrão é que é o correto. Tá certo, meninos? Então, daí a necessidade de você invadir essas regiões para alterar as características dessas culturas e torná-las culturas acessórias, né? Dizendo: o seu modo de vida está errado, adote o meu, consuma meus produtos. Eu vou te ensinar a ler e escrever. Que bom que você é bonzinho. Não, que eu tenho uma fábrica de caneta, filho da puta. Porque eu tenho uma fábrica de caderno. Tá certo, gente? Então, é muito interessante nesse sentido. E aí, pessoal, a corrida imperialista, normalmente nós colocamos... Porque assim, se você analisar a situação da África em 1870 e analisar a situação da África 30 anos depois, em 1870, a África era praticamente um território desocupado pelos europeus. Os europeus tinham pequenas áreas no litoral. O interior da África estava completamente na mão dos nativos. Passados 25 anos, 30 anos, não há mais metro quadrado da África que não esteja sob domínio europeu. Tá? Então, houve um salto muito grande num período muito curto. Quem deu o pontapé inicial foi um rei da Bélgica, um homem extremamente cruel,
Ele era muito, é engraçado porque ele era muito, a visão racista, né? Ele era muito bondoso para a população do seu país, mas ele não considerava africanos como gente, né? Então, o rei Leopoldo irá patrocinar a ocupação do Congo pela Bélgica. A Bélgica era um feijãozinho, os belgas tinham uma pequenina área de ocupação no litoral, eles resolveram começar a invadir o interior, ocuparam uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados no interior da África em um período de tempo extremamente rápido e se apossaram de riquezas assombrosas, porque o Congo tinha muito cobre e a indústria elétrica estava consumindo cobre cada vez mais. Então, nossa, meu Deus do céu! Então, as demais potências europeias olharam aquilo e falaram: vixe, mãe, né? Olha só, se a Bélgica, que é aquela merdinha, conseguiu ocupar uma área tão grande, imagina grandes potências como Inglaterra e França. E aí você vai ter vão cair como abutres, né? E rapidamente a Inglaterra e a França vão conquistar regiões vastíssimas de territórios. Um detalhe importante, eu tenho que finalizar, porque eu não posso ir muito longe, que o Alisson bateu bastante na tecla, das aulas muito longas. Gente, tem um problema em tudo isso aqui. A Alemanha e a Itália chegaram atrasadas por conta de suas unificações tardias. Então, na realidade, a Alemanha e a Itália só vão dar início às suas expansões imperialistas quando, na realidade, a esmagadora maioria das áreas já tinham sido dominadas. Então há um desequilíbrio nesse processo imperialista, aonde os países já unificados, como a Inglaterra e a França, vão tomar para si as melhores partes e aqueles que chegaram atrasados, como por exemplo a Alemanha e a Itália, vão ter que se contentar com o pescoço, a carne de pescoço. Tá? A Itália conseguiu, nossa, que maravilha, a Itália conseguiu a Líbia e a Somália. Né? Nossa, quem tem Líbia e Somália tá maravilhoso, né? Meu Deus. Entenderam? Então, haverá problemas por conta dessa questão, dessa divisão desigual, tá? Da partilha afroasiática. Mas a gente fala sobre isso na nossa próxima aula, meninos e meninas. Beijo para vocês. Vamos ficando por aqui.